Não se envolva em fofocas. Antes de começar aqui o conteúdo, eu gostaria de pedir que você assistisse o vídeo até o final, isso é importante. Se você gostar do vídeo, do canal, siga, curta, comente, compartilhe. Bom, mas por que a gente é tão fascinado pela vida alheia, né? E aqui vou trazer uma sabedoria que a palavra dos tolos são como espada afiada, mas a boca dos sábios traz a cura. Provérbios 12:18. Fofocar, julgar, falar da vida alheia. A gente já fez isso em algum momento. Mas por que a gente faz isso, né? Desde os tempos antigos, as pessoas sentem uma necessidade quase que instintiva de comentar, de especular e de opinar sobre a vida dos outros. No entanto, será que isso realmente é benéfico para nós? Hoje, a gente vai tentar entender por que a fofoca existe e o que a neurociência nos diz sobre o efeito da fofoca no nosso cérebro, na nossa saúde, né? E qual é o benefício de evitar, né? E o que a filosofia e a psicologia nos ensina sobre viver sem cair nessa armadilha. E aí no final desse vídeo, você vai ver que eliminar a fofoca e o julgamento da vida alheia, da sua vida, pode ser uma das melhores decisões que você já tomou rumo a uma vida mais plena. Bom, mas a fofoca ela tem uma origem, né? Qual será que é a origem antropológica e sociológica disso? Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e mentes pequenas discutem pessoas. Eleanor Roosevelt. Essa frase aqui é para exemplificar, né? E a fofoca, ela não surgiu do nada. A fofoca, ela tem raízes profundas na história da humanidade. Para a ciência, na pré-história, acredita-se que a fofoca ela é um mecanismo de sobrevivência, né? Para saber quem é confiável, quem que não era, quem ajudava, quem que não ajudava, né? Aquela coisa de manter o grupo seguro, saber o que o outro está fazendo, para onde foi, né? É aquele controle social dos grupos pequenos. Mesmo se a gente pegar no mundo clássico, no mundo antigo, né? As fofocas era que levantava reis, derrubava reis, líderes, senhores. Mas e hoje, né? Hoje a fofoca é um pilar da mídia, do capitalismo, das redes sociais, das empresas, né? É amplamente utilizada para manipulação e controle social. E aí o que começou como um instinto para proteção humana evoluiu para um hábito destrutivo, né? Que acaba com relacionamentos, que cria desconfiança e que afasta a gente de uma vida plena. E aí, será que a gente realmente precisa disso, da fofoca, do julgamento alheio? Mas e aí? E a neurociência nisso tudo? O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Mateus 15:18. A neurociência mostra que fofocar pode parecer prazeroso no momento, mas tem consequências profundas no nosso cérebro, né? E por que a gente fofoca? Quando a gente fala mal de alguém, o nosso cérebro ele libera dopamina, né? Que é o mesmo neurotransmissor associado à ideia de prazer, de recompensa, né? Então, fofocar, falar mal do outro te causa um bem-estar, né? Libera uma dopamina, uma sensação de recompensa, aquela coisa, né? Se o outro tá mal, se você tá falando mal, quer dizer que você tá bem. Então isso te libera uma sensação boa. Só que você vai fazendo isso vai te viciando, certo? É uma dopamina barata. Mas quando a gente cria uma mentalidade negativa, a gente vicia nisso e começa a falar mal dos outros só para se sentir bem. E aí o nosso cérebro começa a ter uma perspectiva negativa sobre todas as outras coisas, né? E a gente fica gastando tempo sobre algo que não nos acrescenta. E a gente vai se tornando uma pessoa desconfiada, porque se a gente fofoca, né, sobre os outros, a gente também fica imaginando o que os outros falam de nós. E o mais interessante é que quando a gente para de fofocar, o nosso cérebro começa a mudar, né? E quais seriam os benefícios da gente evitar a fofoca? O silêncio é um amigo que nunca trai. Confúcio. Quando você elimina fofocas e julgamentos da sua vida, seu cérebro se transforma. Primeiro, que você fica menos estressado, né?
Você elimina o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você entrou no ciclo vicioso da fofoca, quando você não está nesse modo, você começa a liberar cortisol. Mas quando você corta isso de vez, você começa a regular os seus níveis, né? Isso traz mais clareza mental, sua mente fica mais limpa para focar no que realmente importa. E você começa a ter relacionamentos mais saudáveis, né? Porque você se torna uma pessoa mais confiável, mais respeitada. Além disso, o bem-estar emocional, né? As pessoas que evitam fofocas, muito claramente são mais felizes e equilibradas, né? Bom, mas se a ciência mostra que evitar a fofoca traz um benefício para o nosso cérebro, por que a gente continua, né? Por que as pessoas continuam com esse hábito? Bom, julgar outra pessoa não define quem ela é, define quem você é. Para a filosofia, né, e para a psicologia, julgar o outro reflete muito mais sobre nós, sobre aquilo que nós não aceitamos em nós, sobre aquilo que não integramos em nós, que não reconhecemos em nós, do que sobre o outro. Né? É uma forma de projeção. Freud entendia que frequentemente a gente julga nos outros aquilo que negamos em nós mesmos. Tem também toda uma questão de ego frágil. Quanto mais alguém fofoca, maior necessidade de se sentir superior, maior necessidade de se sentir validada, né? E mesmo para a filosofia estoica, Marco Aurélio entende que a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não controla. O comportamento alheio não é a nossa responsabilidade. E mesmo o budismo traz, né? Ele enfatiza a ideia do silêncio e a compaixão, né? Evitando palavras que possam causar dano, então evitando julgamento, evitando fofoca. Então, se a gente quer uma vida mais plena, a gente deve abandonar a necessidade de julgar o outro. Bom, quando apontamos um dedo, três apontam de volta para nós, né? Uma sabedoria popular aí. Você provavelmente já ouviu isso, alguém dizendo isso, né? Grandes filósofos e líderes sempre alertaram contra os perigos da fofoca, né? E o Epíteto, ele diz que se alguém te ofende, lembre-se de que é apenas a opinião dele, não uma verdade universal. E para o Sêneca, nada me diz mais sobre um homem do que o que ele diz dos outros. E para o Buda, antes de falar, pergunte-se: é verdade? É necessário? É gentil? Praticar o silêncio, o autocontrole das palavras, nos transforma. Né? Então, o caminho para uma vida plena, com certeza, também está em evitar a fofoca, também está em evitar os julgamentos, né? Porque o sábio foca em si mesmo e o tolo foca nos outros. Tá? Bom, se você chegou até aqui no vídeo, eu gostaria de pedir que você tivesse um pouco de paciência comigo. Hoje foi um dia bastante atribulado e foi difícil montar script, foi bastante difícil estar aqui agora fazendo esse vídeo. Tudo saiu um pouco corrido, eu queria fazer um vídeo melhor sobre fofoca, quem sabe mais pra frente eu faço. E se você tem gostado desse vídeo, dos vídeos, dos conteúdos, siga, curta, compartilhe, acompanhe, para mim é muito importante. Bom, eu nunca gostei de fofoca, nunca gostei de falar, de pensar sobre a vida dos outros, de julgar. Na verdade, eu nunca nem me interessei muito. Eu não tenho aquele interesse genuíno sobre a vida do outro, né? No sentido de que, nossa, olha o que o fulano fez. E aí, ontem, por acaso, eu estava com umas pessoas e as pessoas começaram a entrar nessa... Uma das pessoas trouxe lá a fofoca, né? E aquilo me causou um mal-estar bastante sincero, assim, porque, como eu já disse, eu nunca gostei, só que de repente eu me vi refletindo sobre a vida da pessoa, né, fofocada ali, que era o alvo da fofoca, e refletindo, e pensando, e fazendo porquês na minha cabeça, quando de repente eu falei, opa, eu tenho a ver com isso, né?
não é minha vida, eu não calço as sandálias daquela pessoa, eu não vivo a vida daquela pessoa, eu não sei quem é aquela pessoa, e eu não tenho controle sobre essa pessoa, por que que eu tô pensando sobre isso? E aí esse mal-estar, né, essa sensação me fez eu não querer estar ali, não querer mais conversar sobre aquilo, e aí eu fiquei quieto, deixei as pessoas conversando como achavam que deviam continuar conversando. E aí eu comecei a me perguntar, né, por que que a gente fofoca, né? Há muito tempo atrás eu tinha lido alguma coisa na faculdade, e aí eu sou formado em ciências sociais, tinha lido alguma coisa na faculdade, em alguma aula de antropologia, sobre a fofoca ser um tipo de mecanismo de controle, de sobrevivência dos seres humanos, né? Lá no começo, os primeiros agrupamentos humanos, as pessoas viviam ali em grupos de 20, 30 pessoas, nada muito mais do que isso. Então as pessoas tinham um controle, estavam ali vivendo intensamente, né? Então controlar a vida das pessoas ali, saber onde foi, com quem foi, para onde foi, quando volta, como voltou, quanto tempo demorou, era uma forma de garantir a segurança das pessoas ali. E mesmo se você mora em algum bairro afastado ou algum bairro onde as pessoas se conhecem, uma cidade pequena, você vai perceber que as pessoas fazem isso e às vezes tem uma sensação de controle, né, sobre sua vida, né, a pessoa cuidando da sua vida, mas é um pouco isso mesmo, né, é o que a expressão diz, é cuidar da vida do outro, né, mas porque a vida do outro é importante para o grupo, então existe um sentido original e positivo, né, na fofoca, no julgamento, nessa coisa, não é bem o julgamento, mas nessa coisa de cuidar da vida do outro, né, é, é, a origem disso foi muito positiva, era positiva, e é claro, é importante sim que a gente viva num grupo em que o seu vizinho, olha, de vez em quando passa ali na frente, dá uma olhada, vê se está tudo certo, sabe um pouco sobre você, enfim. Isso é um senso de comunidade, é um senso positivo de comunidade. Só que aí, né, eu não vou discutir, mas uma série de outras questões relativas à percepção material da vida, a um sistema capitalista ou até um sistema religioso corrompido, né, faz a gente criar aí uma gama de julgamentos, uma gama de falatórios da vida alheia, né, respectivos a uma falsa ideia de moral e comportamento, né. Até eu acho muito ruim o jeito que as pessoas utilizam a palavra moral, né, algo que ataca contra a moral. Algo que ataca contra a moral é a injustiça, e é o que as pessoas são nos comentários, nos falatórios, né? Então as pessoas às vezes cuidam do outro porque o outro quer cuidar da vida do outro, porque o outro comprou um carro ou vendeu um carro. Aí isso vira uma roda numa conversa de terceiros, né? Ou porque ascendeu um cargo, ou deixou um trabalho, ou viajou, mudou de vida, ou terminou um relacionamento, ou começou um relacionamento, ou não sei. Eu acho que as pessoas acabam. Aí as pessoas querem falar, querem comentar, querem julgar, querem colocar a vida do outro sobre uma roda, né, uma mesa e falar ali. Mas por quê, né? Primeiro que tem um senso original de coletividade que era importante. E aí também hoje a neurociência percebe que a fofoca, o falatório, o julgamento traz um tipo de aquela dopamina barata, né? Aquela dopamina que é igual quando você come açúcar, é igual quando você, sei lá, ingere bebida alcoólica ou fuma um cigarro, enfim, aquela dopamina barata, aquele bem-estar momentâneo, né? Causa vício. E aí você sempre quer ter aquela sensação de bem-estar e você começa a praticar aquela ação que gera essa dopamina. E aí a pessoa que fofoca, ela só consegue puxar assunto com as pessoas fofocando. E ela só consegue se sentir bem numa roda
fofocando, ela só consegue trazer algo fofocando, porque aquilo vai gerar tipo um lubrificante social, sabe? Aquela coisa de estar em grupo incomoda as pessoas, acho que incomoda todo mundo um pouco. E aí você quer puxar um assunto, quer conversar, quer quebrar o gelo ali, e tem gente que faz isso puxando uma fofoca, né? E é triste isso, porque é a vida do outro que está sendo falada, colocada ali, mas enfim, todo mundo faz isso, né? É difícil não ver um grupo de pessoas que não façam isso. E chega a ser bem triste, bem deprimente, inclusive. Isso é uma das coisas que até faz eu não querer muito estar em grupos de pessoas, em rodas de pessoas, porque o assunto é sempre esse. É sempre esse tipo de assunto acaba estando no meio, né? Acaba sendo colocado, enfim. E aí, o que acontece? Quando você entra nesse ciclo vicioso de gerar essa dopamina barata através de fofoca, você vai ficando ansioso, porque aí você quer saber mais e mais sobre vidas de outras pessoas e levar isso para as pessoas. Isso vai te dando uma ansiedade, porque você quer conseguir aquela dopamina barata e você fica ansioso na busca quando a sensação acaba. Aí, esse ciclo vicioso, essa ansiedade começa a te liberar cortisol, que é, que é o neurotransmissor de estresse, né? Aquilo vai te estressando, aquela hiperventilação, você precisa saber, você precisa buscar, porque isso é uma forma de você ser validado, você vai se validando através disso. É muito estranho falar assim, porque parece até distante, né? Você fala, não é possível, não tem gente que vive assim. Cara, tomara que você, meu espectador, também seja como eu. Não, na verdade, não tomara nada disso, independente de que tipo de pessoa você seja. Talvez você veja isso, talvez você seja assim, talvez você viva isso, ou talvez você esteja abismado, né? Fica igual eu, fala, nossa, não é possível que tem gente que vive assim. Mas tem, na verdade tem. Eu acho que é muito mais do que a gente imagina, se eu não me engano. É que eu realmente não fico fazendo isso, mas eu acho que tem muita gente que faz isso mesmo, tipo, diariamente, assim, fica ligando um pro outro, mandando mensagem um pro outro para falar e contar da vida alheia, o que aconteceu com um ou com o outro, tipo assim, fulano, você sabe o que aconteceu com o ciclano? E põe em grupo de WhatsApp. Eu acho que tem muita gente que faz isso diariamente, assim, muito tempo por dia. É até estranho imaginar, mas eu acho que tem. Enfim. E aí, além desse malefício neuroquímico, por assim dizer, tem todo um malefício social, né? Porque aí as pessoas começam a pensar um pouco, poxa vida, Virgílio vem aqui todo dia e traz uma fofoca. Quando ele sair daqui, ele vai começar, ele vai, o que a gente falar aqui, ele vai falar para as outras pessoas. E de fato é o que acontece, né? Quando Pedro fala mal de Paulo, a gente sabe muito mais de Pedro do que de Paulo, né? Também é um outro ditado aí, né? Ou as pessoas inferiores falam sobre outras pessoas, né? A da Eleanor Roosevelt. Enfim, e aí é claro, se a gente utilizar as lições estoicas aí, né? Bom, primeiro se a gente usar a psicanálise de Freud, a gente vai entender que o que a gente fala mal do outro, julga da vida do outro e transforma isso em fofoca, muitas vezes é o que a gente está rejeitando na gente mesmo. Então está faltando você se integrar com quem você é. Então a pessoa que faz isso precisa se integrar com quem ela é, se autoconhecer, buscar identidade. É um ponto. O outro ponto é também, né, os conselhos da filosofia estoica. Puxa vida, se você está buscando discernimento, saber o que quer ser, o que quer do outro, obviamente a vida do outro não faz parte daquilo que você tem que melhorar, daquilo que você tem que buscar, né? E eu acho que é uma régua, né? Você fala tanto da vida do outro, se você julga tanto a vida do outro, se você está ali buscando tanto a vida do outro, com certeza você não está cuidando da sua, com certeza você não está olhando para a sua, com certeza você não está olhando a si mesmo, com certeza você acha que tem controle sobre as coisas, com certeza você tem uma distorção do seu ego, né? Você não percebe
o tamanho do seu ego no mundo. E enfim, hoje é isso. Eu poderia me estender mais, eu tô com um pouco de tempo, eu preciso ir trabalhar. Hoje ó, eu ia começar mais cedo a gravar, para gravar com mais calma, para fazer as coisas melhores, para fazer um script melhor, para poder falar aqui as coisas para vocês. E se você chegou até aqui, espero que tenha te trazido algumas reflexões importantes. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Curta, compartilhe, comente. E mais uma vez eu agradeço e confie na jornada.